Dando continuidade à nossa saga Direito e Literatura, do Fato à Ficção, passamos a apresentar o programa de hoje para discutir o livro O Prisioneiro, de Érico Veríssimo. Faz parte do nosso projeto Direito e Literatura, do Fato à Ficção, que é desenvolvido pelo Instituto Hermenêutica Jurídica, que tem o apoio de várias instituições comprometidas neste estudo transdisciplinar das possíveis relações entre o direito e literatura. Pois, para discutir O Prisioneiro, de Érico Veríssimo, vamos contar com o Gustavo Oliveira Vieira, que é doutorando em Direito pela Unicinos e professor do curso de Direito da Unicinos, e também com a professora Maria da Glória Bordini, que é doutora em Letras pela PUC e professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Feitas nossas apresentações, como é de praxe aqui no nosso programa, peço para a professora fazer um breve resumo do Prisioneiro, do Érico Veríssimo, para depois encetarmos nossa discussão. Bom, saudações a todos. O Prisioneiro se passa numa cidade asiática, não nomeada. Aliás, nem os personagens têm nomes, eles têm os postos como nomes. E conta uma história de guerra, de intervenção norte-americana, num conflito que se assemelha muito ao do Vietnã, em que há terroristas, guerrilheiros, que colocam bombas na cidade, escondidas, e o personagem central, que é um tenente, é forçado a torturar um preso para conseguir saber a localização das bombas. Esse preso acaba morrendo, e o resto eu não conto. Tá certo. Veja que a descrição da guerra, como ele faz, isso nós vamos discutir, né? É um libelo, né? Pela Exatamente. Paz. E falar em guerra e paz, Gustavo, há tantas coisas para discutir num livro dessa densidade de um autor profundo como Érico Veríssimo. A pergunta que não quer calar, a pergunta inicial, se exatamente, depois falaremos da tortura, evidentemente, sobre os dois âmbitos, né, a tortura, o utilitarismo, enfim, mas se a guerra é a negação da paz, ou se exatamente as guerras não representam a negação do direito, eu quero dizer, se elas não representam o fracasso do direito. Então, existe essa complicada engrenagem que chama o direito internacional humanitário, que é exatamente o direito da guerra, né? E esse livro se presta muito a explorar esse tema. Me parece, em primeiro lugar, uma crítica pacifista importante do Érico, né? Principalmente na voz da professora, com o seu diálogo com o tenente, né? Onde tudo indica, é a voz, é o pensamento realmente, é a representante do Érico Veríssimo no texto. Então ali ela vai trazendo, inclusive traz ideias kantianas, uma crítica a Clausewitz, né? E aparece toda uma situação onde ela coloca claramente assim, olha, eu não acredito na paz, numa paz definitiva com a engrenagem que está posta aí, mas eu amo apaixonadamente a paz. Né? Então eu acho que esse é um primeiro viés assim, para a gente explorar o texto. E realmente a violência aparece como aquela negação do direito, negação total do direito. Né? E os fracassos do próprio direito, a gente pode falar sobre isso, de certo modo, dúvida. Isso, né? Professora Maria da Glória, o direito, a literatura é o grande veículo de fazer a crítica ao cotidiano e denunciar a violência, porque a crítica ela é atemporal, né, contra a guerra e a violência, enfim. Eu não sei se a crítica é atemporal, porque eu acho que a gente Ou ela sempre pode ser faz lida a crítica, qualquer momento. sempre num determinado contexto. Hoje nós lendo, mas pode por ser exemplo, lida depois. Pode ser lida depois. Hoje nós lendo O Prisioneiro, nós temos uma visão do prisioneiro que é muito diferente da época de lançamento, que foi durante a Guerra do Vietnã, foi em 67.
Então, é difícil dissociar, por exemplo, todo esse contexto da obra, daquilo que acontecia naquele período, mas, ao mesmo tempo, as coisas continuam acontecendo, e sem muita modificação. Ou seja, estamos em guerra no Iraque, no Afeganistão, para citar 2 lugares. A Coreia do Norte que se cuide. Né? Então, essa posição assim de xerife do universo que os Estados Unidos foram assumindo, ela é muito clara nesse livro e continua acontecendo. Inclusive essa pretensão de superioridade da cultura ocidental sobre é bastante criticada, né? Bastante criticada, e eles colocam em pé da igualdade, né? Tanto a situação oriental quanto a situação ocidental. Colocam as religiões, né? Exato. E os misticismos, né? Então, toda a fala dos militares, né, que tudo indica são militares estadunidenses, ela vem daqui a pouco, em linhas depois, a se igualar a situações que acontecem nos Estados Unidos. Nós viemos trazer civilização a essa barbárie. Exatamente. E, aliás, o ponto de vista dos militares norte-americanos nesse texto, quase todos, com exceção do major, que tenta compreender a cultura diferente da dele, os outros todos veem os orientais como uma espécie assim de animais, insetos. Não, é pior do que inseto, porque eles são chamados assim de vermes, ratos também. Ratos. São chamados de ratos. São assim, realmente, o último grau zoológico. E isso parece que justifica, de certa maneira, a intervenção que eles fazem e que foi pedida, na verdade, pelo governo local, né? Porque existe aquele começo da Guerra do Vietnã em que há o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, e os americanos são chamados a apoiar o Sul, né? Então, aqui não é claro que se trata do Vietnã, não se diz, mas toda a descrição vietnamita. O que dá à obra uma importância maior ainda na medida em que ela não é datada e ela também não é localizada, ela está em lugar... ela tem um local vago, né? Vago, o que faz com que o caráter de atravessamento da história se torne mais fácil. Mais fácil ainda, né? Ela é uma crítica permanente e constante contra a guerra. A guerra, é um libelo. Uma grande crítica civilizatória. O livro é uma grande crítica civilizatória. Eles colocam bem, nós consideramos eles sub-humanos e criticam uma situação onde uma pessoa chega numa praça, se coloca gasolina e se incendeia. E aí logo vem uma memória de um militar no Vietnã, né? Exato. E logo vem a memória de um militar se lembrando das cruzes da Ku Klux Klan. Da Ku Klux Klan dos Estados Unidos. E deles queimando negros. Exatamente. Né? Ou daqui a pouco uma memória de um problema, de uma situação do antissemitismo. Né? Então o racismo, o antissemitismo aparece, isso acontece lá. E aqui nós temos essa pretensão de superioridade entre Estados Unidos e vietnamitas. Né? E a questão do que vocês abordassem um pouco, essa questão dessa perspectiva, da discussão do utilitarismo, a questão da tortura, né? Que essa é uma discussão do inimigo também, do direito do inimigo. Certo, há uma frase do Luhmann, não tão velha, que o Luhmann coloca isso e pergunta, né, sobre se alguém tem uma bomba, o que se faz para resolver o problema. Para resolver, e no caso, a questão do major, quer dizer, a bomba... Ele tá investigando, mas ele não acha nada, né? O major está desesperado. E eles descrevem uma situação que seria uma situação ideal, né? Bom, é certo que ele sabe onde está a bomba. Onde, em regra... Na verdade, a tortura é praticada numa situação de nebulosidade. Né? E eles estão confiantes. Ele sabe onde está a bomba. Ele precisa nos falar. E se nós aniquilarmos ele, nós estaremos salvando, quem sabe, dezenas, centenas de pessoas inocentes. E aí vem o utilitarismo. Exatamente, aí vem o utilitarismo. Quer dizer, um contra muitos. Mato um... E salvo muitos. Para salvar centenas, vamos dizer assim. Que é uma questão bem pragmática, né? Bem dos nossos tempos,
que é essa questão da teleologia, quer dizer, do raciocínio finalístico. Não me importa como eu chego lá. Se eu chegar lá e isto vai me trazer algum benefício, não importa os meios. Não importa os meios. Maquiavel voltou de novo. Até que eu coloque, inclusive, a tortura. O coronel... E aí vem o direito que fracassa, inclusive dentro da guerra. Porque quando eu pergunto para você sobre o fracasso da contenção do Estado, da contenção do direito, digamos assim, direito como limite e contenção, não precisamos nem pegar o direito em instituição, direito como limite e instituição, como ele fracassa dentro da própria guerra, do direito da guerra, ele também fracassa. Ele fracassa duplamente. E a situação das ordens, né? Quer dizer, o coronel diz ao tenente que ele tem uma missão de tirar a informação, mas ele não... E não diz ele não afirma que é para torturar. Ele se exime da culpa, de certa Exatamente, maneira. Ele exime-se da responsabilidade. Tem que tirar a informação e você tem 2 horas. Ponto. Como? Não me pergunte. Só que não me pergunte sobre ética. É importante dizer que o tenente é psicólogo e é por isso que ele recebe essa missão. Ele teria que psicologicamente torturar o prisioneiro para obter informação. Mas isso não acontece com alguém que é fanático ideologicamente. Não adianta usar psicologia. Claro, porque essa é outra discussão. E é uma crítica aos fanatismos. Nós estamos discutindo, para quem está ligando agora, nós estamos discutindo o Érico Veríssimo, O Prisioneiro. É um livro pela paz, é um libelo contra a guerra. Aqueles Eu que acho gostam, que todo mundo tinha que ler de novo. Claro, principalmente aqueles que ficam olhando na televisão a série 24 Horas. O Jack Bauer, né? O Jack Bauer tem todo o direito de fazer ele tem todo o direito de torturar. E também ninguém manda ele torturar. Quando eu li esse livro aqui, e aí essa história de quem vai fazer a tortura, o Jack Bauer, dá a impressão que eles leram o livro. O Jack Bauer é o próprio personagem. O presidente não manda ele torturar, nem o chefe da agência, mas ele tortura. Ele tortura, porque é o meio que ele sabe usar. E se é necessário, ele será punido por isso. Ainda tem mais a lei. Eles colocam, exatamente, exatamente. Porque ele não recebe a ordem para torturar. E o sargento exige. Porque ele não conseguiria torturar. Ele não conseguiria torturar. E ele vê naquele subhumano, que eles chamam, ele vê alguém como ele. Porque ele, de alguma forma, também é prisioneiro do racismo. Sim. Né? Porque e tem mais os pais o pai era negro, a mãe era branca. Né? E o prisioneiro é muito jovem. E ele se assemelha, assim, de longe, à prostituta que o tenente ama. Perfeitamente. Então ele também vê naquele prisioneiro a mulher que ele não vai conseguir, digamos assim, levar adiante como caso, porque ele vai embora no dia seguinte. E ela foi morta por um ato terrorista. Ela foi morta por um ato terrorista. Então, a situação do tenente é uma situação de dilema, porque ele odeia os terroristas que mataram a mulher, que ele estava começando a amar, né? E ele sabe que não vai ficar naquele local, a guerra para ele vai terminar, né? E ele é um psicólogo, ele sabe que ele não deve torturar, mas ele não sabe como extrair a informação, porque o prisioneiro é muito renitente, é muito... E exatamente assim, nesse ponto, a situação das ordens. Porque o sargento exige que se grave a ordem do tenente para torturar. Para se eximir de novo da responsabilidade. Para tentar se eximir. Né? E aí poderia vir aquela discussão, né? Se a ordem é uma ordem pouco razoável, pelo mínimo, né? Se é uma ordem absolutamente um atentado contra o direito, ela deve ser seguida, ela poderia eximir o sargento, porque na verdade o sargento está com uma gana para torturar. O sargento é o grande incentivador. Que há todas as questões do lobo, da maldade humana também, que é presente. Que aparece muito aqui aparece também no texto. Né? Porque toda a questão da barbárie e o papel civilizatório do Estado acaba em determinados momentos, e o livro mostra isso nas linhas e entrelinhas, essa questão do fracasso
do estatuir do Estado, porque o Estado nasce a partir do acordo, do contrato, Sim, que é uma do metáfora contrato. entre civilização e barbárie. Então, há um momento em que o contrato não segura a barbárie. Não. Então, e vejo que este episódio, o Prisioneiro, ele é escrito já bem depois no direito, por exemplo, quando nós já trabalhávamos uma nova perspectiva do direito, que é do segundo pós-guerra, porque as lições das duas guerras, Sim, mas já elas teve também não seguraram, por exemplo, guerras de intervenção. Já não eram guerras como as outras, mas eram guerras de intervenção. Exato. Agora, a relação com Deus aparece, falaste em Estado, né? E a laicização. Então, eles fazem uma crítica muito importante também a essa concepção, a várias concepções religiosas, tá? Mas eles falam, bom, construímos Deus, né? E ao construir Deus, o temer a Deus não adiantou. E o importante seria amarem-se uns aos outros. É o que a professora diz lá pelas tantas, né? Numa conversa com o tenente. Exatamente. Como ela não acredita também mais na religião que ela possuía antes, né? Catolicismo. Ela foi muito... Sofreu um crime contra a humanidade. Exatamente. Ela foi violada durante a guerra japonesa, né? Num campo de concentração. Isso aí, E ela vai perdendo a fé. E o tenente também tem a sua fé, ele é, enfim, dessas religiões. Ele tem um pastor, né? Enfim, do protestantismo norte-americano, das várias tem um que é batista, eu acho que é o coronel que é o batista. O coronel é filho de um pastor batista. Agora vejam que vão caindo as instituições. Exatamente. A religião não segura o coronel, ele é adúltero. É adúltero, e ele se sente culpado porque ele é batista e adúltero. E é condenado pelo pai pastor. E o pai pelo pai pastor. O rejeita. Mas a professora, ela tem uma fala que é todo genial. só podia sair a guerra. Só podia sair a guerra. Não há quem contenha a barbárie, né? Isso, não há então, Deus, veja, não há... Há um Estado e depois o fracasso das instituições do direito, o fracasso das contenções, a religião. E vejam que o livro vai mostrando como elas vão caindo. Porque no final, quando o tenente vai se confessar, lembra? Ele não consegue, porque o padre não... Ele chega e acorda o padre no meio da noite, e chega uma hora ele não tem mais vetor de sentido. O que eu estou fazendo aqui? Isso não tem sentido. Essa é a situação, né? Mas a professora tem uma fala que é interessantíssima, quando ela coloca, não temer a Deus, nem amarem-se tanto, mas pelo menos não recorrerem à violência para resolverem seus problemas de coexistência. Né? Essa é uma grande crítica civilizatória mesmo. Nós estamos discutindo, para quem está ligando agora, já perdeu uma boa parte do programa, nós estamos discutindo aqui com a Maria da Glória e o Gustavo, professores, né? O livro do Érico Veríssimo, O Prisioneiro. É um livro diferente do Érico Veríssimo, né? Diferente dos seus outros livros, e é um livro que ele mesmo se encomenda, eu me permitiria dizer assim, em face de uma conjuntura. Ele escreveu esse livro, não sei se vocês devem saber essa altura, porque leram provavelmente as memórias do Érico, por causa dos seus netos norte-americanos que estavam crescendo, chegando, digamos assim, no limiar da idade militar durante a Guerra do Vietnã, e ele ficou tão preocupado com essa possibilidade dos meninos serem convocados, né, mais tarde, que não sabia quando é que a guerra ia terminar. Esse livro foi escrito no começo da guerra. E foi a veracidade dele, não é só a verossimilhança aqui, mas a veracidade dele se deve ao fato de que o Érico foi acompanhando as campanhas dos Estados Unidos no Vietnã pelas revistas norte-americanas. Quer dizer, ele tinha a notícia... E nada assim, melhor, muito próxima, e nada melhor para um adolescente documentada também do que essas críticas que ele faz às lavagens cerebrais lentas do capitalismo. Ele faz críticas tanto ao capitalismo, e é no meio da Guerra Fria, tanto ao capitalismo quanto ao comunismo. E as lavagens cerebrais feitas pelo capitalismo e pelo comunismo. São duas concepções fundamentalistas que acabam inexoravelmente, e por isso que levam à guerra. A guerras pelas concepções. Exatamente. As engrenagens que estão postas, elas não estão postas de forma alguma para garantir a paz. Não. Nenhum está comprometido, e ela fala, a professora coloca claramente, nenhum está comprometido com a paz. Claro. E vejam há interesses, digamos assim, que são colocados do lado dos americanos e do lado dos vietnamitas do norte, também no caso
enfim, do inimigo aqui. Claro. E a diferença aqui que vocês falassem também sobre essa questão que envolve a obtenção a partir da tortura e como o sujeito não quer, mesmo sob tortura, não confessa, de como ele tem, diferentemente do invasor, ele tinha uma causa. Ele tinha uma causa e era uma causa resultado de uma opressão. Sim, resultado de uma opressão. Toda a família dele tinha sido morta, né, num ataque à aldeia dele. Exatamente. Né? Então, eles estão reagindo à opressão estadunidense. Exatamente. E, na verdade, eu entendo o livro O Prisioneiro, ele coloca todos como prisioneiros de alguma maneira. Exatamente. Todos os personagens são prisioneiros de alguma maneira. E essa é uma crítica central à ideia de os Estados Unidos como terra da liberdade. Né? A síntese do livro, por exemplo, dessa maneira. Quer dizer, o prisioneiro, na verdade, todos estão de alguma maneira aprisionados. Né? E a terra da liberdade, na verdade, é a terra do preconceito, exato. principalmente. E vou ajudá-los a lembrar uma coisa, que quando esse livro é escrito, não fazia muito tempo não que eles mudaram, que as pessoas já podiam sentar nos bancos da frente dos ônibus. Não fazia muito tempo. Não, está na memória do tenente. O espaço de 2 Copas do Mundo, para usar o tempo do futebol. Verdade. Assim. Está na memória do tenente esse tempo. E o filho do tenente, enquanto ele está na guerra, é apedrejado porque ele frequenta escolas de integração entre brancos e negros. E ainda não estão aceitando os negros nessas escolas. Perfeito. Essa lembrança me parece fundamental. É fundamental para entender para atravessar o livro, a prisão, vamos dizer assim, né? Título, que a prisão é uma prisão ideológica do ponto de vista do inimigo, porque eles acreditam naquela causa. E aí vem a ideia do inimigo, do direito penal do inimigo também. E aí voltamos agora e Guantánamo. E Guantánamo. Exato. Que justifica lá, né? Se prisioneiros do inimigo. Pelo menos, a falta de direito do inimigo. Perfeitamente. Vocês não acham que, professora Maria da Glória e Gustavo, vocês não acham que o livro da década de 60, pensem bem, passa-se tantos anos. Não se esqueçam que 67 é o lançamento e nós estamos em plena ditadura militar. Claro. Sim, esqueçam, o golpe tinha sido em 64. Isso. E eu quero enganchar outra coisa. Passado, pensem bem, 67, 2006, 2007, Guantánamo. Isso. Tantos anos se passaram e quando está se... Claro, e pior... Havia um decreto de Bush legitimando tudo. A tortura, inclusive. Exatamente. Eu sei o ato patriota. Há poucos dias, é muito interessante Vejam como as coisas... esse livro, poucos dias depois que o Obama foi indicado como Nobel da Paz. Nobel da Paz. E tentando marcar uma diferença exatamente, e ele ganha isso para marcar uma diferença pela era Bush. A era Bush, que na verdade representa um retrocesso disso que nós lemos de 67. Que é a Guerra do Vietnã. Porque eles não podiam torturar. Isso está muito claro no livro, que eles não poderiam torturar. Eles não poderiam torturar. Eles não tinham direito. Na era Bush eles podiam. Exatamente. É incrível, e é por isso que o livro é tão atual. Eu continuo dizendo, tem que ler de novo. Tem que ler de novo e é tão atual que os que eu insisto, né, nos fracassos do direito, cada vez que acontece isso, os fracassos do direito, dentro do direito, e às vezes num segundo, terceiro nível, por exemplo, quando as constituições democráticas do mundo, em pleno século XXI, proíbem tudo que é tipo, a maior democracia do mundo, exatamente ali se dá um enclave de uma terra de ninguém, que é Guantánamo, que justifica a tortura. Vejam como isso é terrível, é de arrepiar, né? Agora, ele tem uma na hora que eu tenho poder, eu posso fazer tudo. Sobre todas essas instituições. Quando ele falar na democracia, ele vai falar, nossa, vão levar a democracia, essa deusa de mil faces, que ninguém conhece a sua face verdadeira. Então vale a pena reler quem não leu ainda. Eu acho que muita gente não conhece O Prisioneiro, e eu quero dizer mais uma coisinha. Ele não é tão diferente do resto da obra do Érico. Em primeiro lugar, porque ele apresenta com muita vividez a atrocidade.
Aliás, as cenas em que ele fala sobre o que os vietnamitas fazem com aqueles que colaboram com os norte-americanos, e aquelas cenas em que o coronel mostra, né, e diz o que ele viu, né, e depois do ponto de vista da professora, a questão do napalm e outras formas de ataque que ela também, testemunhou. Claro que não, nunca houve, né? Não há guerra justa. Não, de forma alguma. Nenhuma guerra é justa, porque na guerra a violência se desencadeia até por instinto de sobrevivência. É uma falência das instituições, é uma falência do processo civilizatório. Por isso que saem guerras. Exato. E essas lições todas nós às vezes aprendemos e às vezes não. Acho que as duas grandes guerras nos ensinaram um novo direito, embora o direito tenha o grande inimigo, o poder. O maior predador do direito, aquele que ele vai conter é, paradoxalmente, o seu grande predador. E quando o direito não consegue enfrentar seu predador, ele desaparece. Se ele desaparece, vem a barbárie. Então ele adquire essa situação dos terroristas também. Eles igualam. Ou ele vai servir esse poder. Ele serve o poder. Só que aí já não será o direito naquele sentido original, digamos assim, da palavra. E aí vem Estamos encerrando, podemos indo ao encerramento. Sim. Vocês podem continuar falando. Uma dos outros atos é a situação do terrorismo, né? Quer dizer, o terrorismo ele nasce nessa situação de opressão total e numa situação de poder. E a forma de tentar se debelar contra isso. Então, é extremamente atual, numa era em que tanto se discute, né? E se tenta se enfrentar o terrorismo em diversos. Dá para levar para a aula de direitos humanos e ensinar, fazer um cursinho com os alunos de direitos humanos, aula de direito internacional público. Isso é genial. O livro é sofisticadíssimo para um debate desses termos. De ideologias, de religião, do direito em relação ao poder, do Estado fracassando como Estado, como contrato social, da modernidade. Sobre a modernidade. Eu acho que... E no livro, quem vence, no fundo, é o capitalismo, sempre. Nós estamos chegando ao que me parece, a produção informa que nós estamos encerrando o programa. Temos aí 1 minuto e pouco. Eu sempre tenho dito aqui, a gente incentiva também aqui no Direito e Literatura, professora, que as pessoas que assistem e os professores levem alguns desses textos. Esse aqui é o 52º programa, de levar esses textos para a sala de aula, tanto na literatura, e tanto quanto no direito, né? Então, sem dúvida. Eu tive o prazer de ler esse livro, e eu fui levando a sala de aula junto, né? Isso. E realmente o livro, ele traz 10 segundos, professora, que eu tenho que encerrar. Em 10 segundos eu nunca consigo falar nada. Mas eu diria que esse livro é um livro de leitura apaixonante, atualíssimo, que deve ser relido, não só pelo valor que ele tem estético, que nós nem falamos praticamente, as descrições da cidade, da população, da guerra são maravilhosas, e por outro lado, o prisioneiro somos nós continuamos. E eu sou o prisioneiro do tempo e do horário, prisioneiro do nosso telespectador, para torná-lo continuar, que ele continue fiel com a gente. Agradeço-os todos porque estão nos assistindo em todo o Brasil. Direito e Literatura, do Fato à Ficção. Se gostaram ou não gostaram, enfim, mandem e-mails para ihj.org.br. Pode acessar o nosso site www.ihj.org.br. Mande e-mails, na medida do possível vamos responder, e já estamos treinando para o próximo programa de um outro clássico. Até!